Existe um momento, na vida de todo filho de mãe narcisista, que muda absolutamente tudo para sempre. É o momento em que você finalmente enxerga. Não vê apenas um comportamento isolado. Não vê apenas uma falha. Você vê o padrão completo, a arquitetura inteira da manipulação, o sistema cruel que operou durante toda a sua infância. Carl Jung, o grande psicólogo suíço, descrevia isso como um encontro com a própria escuridão. Mas quando a sombra é sua própria mãe, o confronto se torna algo muito mais perigoso. Uma batalha interna de proporções épicas. Nos próximos minutos, vou te explicar por que esse despertar é tão destabilizador. Vou te mostrar as 5 fases pelas quais todo filho passa após encarar a verdade de frente. E vou te dar ferramentas essenciais para sobreviver a esse processo, sem perder a si mesmo no caminho. Se você está começando a questionar sua infância, se sente que algo está terrivelmente errado, este vídeo pode salvar sua sanidade e te ajudar a reconstruir sua vida com mais autenticidade. Vamos começar pelo básico. O que significa realmente enxergar? Durante anos, talvez décadas, você viveu com uma versão editada da realidade. Sua mãe criou uma narrativa cuidadosamente construída, e nessa narrativa, ela era a heroína, a mãe dedicada, a vítima das circunstâncias, a pessoa que fez tudo por você. E você acreditou. Porque crianças acreditam em suas mães. Porque você não tinha base de comparação. Porque sua sobrevivência dependia de acreditar nessa versão. Essa narrativa se tornou a base, a fundação da sua realidade. Não apenas sobre sua mãe, mas sobre você mesmo. Sobre o que é amor. Sobre o que você merece. O momento de enxergar é quando essa narrativa começa a desmoronar. Quando as rachaduras se tornam inegáveis. Pode começar com algo pequeno. Uma memória que retorna. Uma conversa reveladora com um irmão. Um livro que descreve exatamente sua infância. Um terapeuta que faz a pergunta certa. E de repente, você vê não apenas o que ela fez, mas o que ela é. A essência do seu ser, antes obscurecida. Jung descreveu esse momento como o desvelar da ilusão, a retirada do véu que cobria seus olhos. E advertiu que muitas pessoas não estão preparadas para o que encontram do outro lado, para a realidade nua e crua. Deixa eu te explicar as 5 fases desse despertar, as etapas que você provavelmente enfrentará. A primeira fase é o choque, quando você finalmente enxerga. Existe um momento de paralisia total. Seu cérebro simplesmente não consegue processar. É informação demais. É contraditório demais com tudo que você acreditava ser verdade. Fisicamente, pode parecer um ataque de pânico, dificuldade para respirar, coração acelerado, sensação de irrealidade, como se você estivesse vivendo um sonho ruim. Psicologicamente, é como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. Tudo que você pensava saber sobre sua vida precisa ser reavaliado e refeito. Esse choque pode durar horas ou semanas. Algumas pessoas descrevem como caminhar em transe, funcionar no automático, enquanto por dentro tudo desmorona. Jung observou que nesse momento, a psique entra em estado de alerta máximo. Os mecanismos de defesa que te protegeram durante toda a infância são temporariamente desativados. E você fica exposto, vulnerável, sem proteção. E é por isso que esse momento é tão perigoso. Você está psiquicamente nu, num momento de crise máxima. A segunda fase é a investigação implacável, a revisão obsessiva.
depois do choque inicial. A mente começa a trabalhar freneticamente. Você revisita cada memória, cada interação, cada momento da sua infância. Como um detetive obcecado. É como se um arquivo gigantesco tivesse sido aberto na sua mente. Um arquivo que contém tudo. Cada olhar, cada palavra, cada silêncio. De repente, coisas que não faziam sentido começam a se conectar. O comportamento estranho dela naquela festa de família. A forma como tratava você na frente dos outros, versus quando estavam sozinhos. As contradições que você ignorou ou justificou por tanto tempo. Você percebe que sua mente estava fazendo um trabalho enorme durante todos esses anos. Um trabalho de esconder, de minimizar, de racionalizar. Agora esse trabalho para. E tudo que estava escondido vem à tona. Aquela vez que ela disse aquilo, agora faz sentido. Aquela vez que você se sentiu confuso, agora você entende o porquê. Aquele sentimento vago de que algo estava errado, estava certo o tempo todo. Essa fase pode ser avassaladora. Memórias que estavam enterradas voltam com força total. Coisas que você tinha esquecido ou reprimido ressurgem no meio da noite, te impedindo de dormir. Algumas pessoas descrevem como um filme passando continuamente na cabeça. Não conseguem parar de analisar, de reinterpretar, de finalmente ver o que sempre esteve lá, mas que você se recusava a admitir. Jung chamaria isso de constelação do arquétipo da mãe, o complexo materno, que estava operando inconscientemente, agora se torna consciente. E tudo que estava conectado a ele vem junto. Essa fase é exaustiva, fisicamente e emocionalmente. Você pode ter dificuldade para dormir, para comer, para funcionar normalmente. Se sentindo drenado, é importante entender que isso é normal. Sua psique está fazendo um trabalho enorme, reconstruindo toda a sua história. Isso leva tempo e muita energia. A terceira fase é a raiva. Depois de ver e reprocessar, vem a raiva. Uma raiva que pode ser assustadora na sua intensidade, que te faz questionar quem você realmente é. Muitas pessoas que foram criadas por mães narcisistas têm dificuldade com a raiva. Aprenderam que a raiva era perigosa, que expressar raiva significava punição, que pessoas boas não sentem raiva. Então, quando a raiva finalmente emerge, pode parecer errado. Pode parecer que você está perdendo o controle. Pode parecer que está se tornando a pessoa que sua mãe sempre disse que você era. Mas a raiva é uma resposta saudável à injustiça. É uma resposta saudável à violação de limites. É uma resposta saudável a anos de abuso, de manipulação. O problema não é sentir raiva. O problema é o que você faz com ela. Raiva por tudo que foi feito. Raiva por tudo que foi roubado. Raiva pelo tempo perdido. Raiva por ter acreditado nas mentiras. Raiva por ela nunca ter mudado. Raiva por você ter que carregar as consequências, enquanto ela continua vivendo como se nada tivesse acontecido. Jung via a raiva como uma força transformadora. Energia que pode ser usada para a mudança, mas também como algo perigoso, se não for bem direcionado. Controlada, a raiva quer ação, quer confronto, quer justiça. Alguns filhos, nessa fase, decidem confrontar a mãe, querem que ela veja a dor que causou, querem que ela admita seus erros, querem uma desculpa, um reconhecimento, alguma coisa. Isso raramente funciona como esperado. Mães narcisistas não admitem, não reconhecem, não pedem desculpa de verdade. E o confronto frequentemente deixa o filho ainda mais ferido, mais desamparado.
Outros filhos direcionam a raiva para si mesmos. Como pude ser tão cego? Por que demorei tanto para ver? Essa raiva autodirigida é igualmente perigosa e destrutiva. A raiva precisa ser sentida, validada, expressa de forma segura, mas não precisa ser transformada em ação destrutiva. Jung recomendava trabalho com a sombra nesse momento, reconhecer a raiva, dar espaço para ela, mas não deixar que ela tome o controle, que te consuma por completo. A quarta fase é o luto. Depois da raiva, vem algo ainda mais difícil: o luto, a dor profunda pela mãe que você nunca teve. Jung observou que muitos filhos de pais narcisistas pulam essa fase. Vão direto da raiva para a ação, para o distanciamento, para seguir em frente, como se pudessem simplesmente apagar o passado. Mas pular o luto é impossível sem pagar um preço alto. O luto não processado não desaparece. Ele se transforma em depressão crônica, em dificuldade de se conectar com os outros, em um vazio que nada preenche. O luto precisa ser vivido completamente, sem pressa, permitindo que as lágrimas lavem a alma. Você não está apenas triste pelo que aconteceu. Você está de luto por algo que nunca existiu. A mãe que você pensou que tinha, a infância que você merecia, o amor que deveria ter sido incondicional. É um tipo especial de perda. Você está perdendo algo que nunca teve, mas que esperou, desejou, precisou desesperadamente. Esse luto é diferente de qualquer outro. Você está de luto por uma fantasia, por uma ilusão que te manteve vivo durante anos. E, ao mesmo tempo, você está de luto pela sua própria inocência, pela criança que precisava acreditar, pela parte de você que ainda queria que a mãe fosse diferente. Jung descrevia esse processo como a morte simbólica do arquétipo da mãe, a imagem idealizada da mãe que toda cria carrega, precisa morrer, para que a realidade possa ser vista. Essa morte é dolorosa, mesmo quando a realidade é melhor do que a ilusão. Mesmo quando ver a verdade é libertador, a morte da ilusão ainda dói, e muito. Algumas pessoas descrevem essa fase como depressão, e pode parecer depressão, exaustão, falta de motivação, tristeza constante, mas é diferente. É um luto necessário, é parte do processo de cura, uma faxina na alma. A quinta fase é a reconstrução, um novo amanhecer. Depois do choque, da investigação implacável, da raiva e do luto, começa algo novo, a reconstrução. Essa fase não tem data para começar. Para algumas pessoas, leva meses, para outras, anos. Depende da profundidade das feridas, da qualidade do suporte, da disposição para fazer o trabalho e da coragem de seguir em frente. É importante não forçar. E não existe prêmio por se curar rápido. Na verdade, tentar apressar o processo geralmente significa que você vai ter que repeti-lo depois, com ainda mais dor. Você não pode voltar a ser quem era antes de desvelar a ilusão. Aquela pessoa não existe mais. A ilusão foi destruída, feita em pedaços. Mas você pode construir algo novo, uma identidade baseada na verdade. Relacionamentos baseados em realidade, uma vida livre da manipulação, uma vida autêntica. Essa nova vida não será perfeita. Você ainda carrega as cicatrizes, ainda tem padrões para desaprender. Ainda será acionado em situações que lembram a dinâmica original. Aquelas feridas antigas podem latejar, mas será sua pela primeira vez. Será genuinamente sua. Você estará no comando da sua história. Essa fase é lenta,
Não existe pressa. Você está literalmente reconstruindo a fundação da sua psique, tijolo por tijolo. Jung chamava isso de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é, separado das projeções dos pais, separado dos papéis que foi forçado a assumir, separado das ilusões que precisou manter para sobreviver. É encontrar a sua essência. Agora deixa eu te explicar por que esse processo é tão perigoso. O primeiro perigo é a desestabilização do senso de realidade. É como perder o chão sob os pés. Se sua mãe foi narcisista, você cresceu com gaslighting constante, uma negação da sua realidade. Sua percepção era invalidada, suas memórias eram questionadas. Você aprendeu a desconfiar de si mesmo. Quando você finalmente vê a verdade, precisa confiar na sua percepção. Mas depois de anos de gaslighting, isso é extremamente difícil, um verdadeiro desafio. Você pode oscilar entre certeza absoluta e dúvida total. Num momento, você sabe o que viu. No momento seguinte, está questionando tudo de novo. Esse ir e vir pode parecer loucura, mas é uma consequência normal do gaslighting prolongado. É o preço da sanidade. O segundo perigo é o colapso de relacionamentos. Um verdadeiro terremoto na sua vida, quando você vê a verdade sobre a mãe. Começa a ver padrões em outros lugares. Amigos que são manipuladores. Parceiros que repetem os mesmos comportamentos. Colegas que exploram sua necessidade de aprovação. É como tirar uma venda dos olhos. Jung observou que filhos de pais narcisistas frequentemente recriam a dinâmica original em outros relacionamentos. Não por escolha consciente, porque é familiar. Porque o sistema nervoso reconhece como normal. É um looping vicioso. Então, quando você começa a ver, pode perceber que grande parte da sua vida foi construída em torno de dinâmicas tóxicas, não apenas com a mãe, com amigos, com parceiros, com chefes. É um despertar brutal. Essa realização pode ser devastadora. Você olha ao redor e vê manipulação por todos os lados e começa a questionar cada relacionamento. Pode parecer que todo mundo é narcisista, que não existe relacionamento seguro, que você não pode confiar em ninguém. Isso é parcialmente verdade. Filhos de mães narcisistas frequentemente atraem pessoas similares. Reconhecem a dinâmica como familiar, confundem manipulação com amor. É um ciclo difícil de quebrar. Mas também existe o risco de ver narcisismo onde não existe, de descartar relacionamentos saudáveis por paranoia, de se isolar completamente. É preciso ter discernimento. O terceiro perigo é a identidade fragmentada. É como um espelho quebrado em 1000 pedaços. Grande parte da sua identidade foi construída em relação à mãe narcisista. Você se definiu pelo que ela precisava, pelos papéis que ela exigia, pelas características que ela projetou em você. Quando a mãe cai do pedestal, parte da sua identidade cai junto. É como perder um pedaço de si mesmo. Quem sou eu se não sou o que ela disse que eu era? Quem sou eu se minha infância foi uma mentira? Quem sou eu fora dessa dinâmica? É um mergulho no desconhecido. Essas perguntas podem ser aterrorizantes, e a tentação de responder rápido, de criar uma nova identidade imediatamente, pode levar a escolhas problemáticas. É preciso ter cautela. Jung advertia contra isso. A reconstrução da identidade precisa ser lenta e cuidadosa. Construir rápido demais em cima de alicerce instável leva a outro colapso. É melhor ir com calma. O quarto perigo é a culpa e a vergonha.
Fantasmas do passado que assombram o presente. Por mais que você entenda intelectualmente que não foi sua culpa, a culpa e a vergonha aparecem, insistentes e dolorosas. Culpa por ter acreditado, por ter participado da dinâmica, por ter, em alguns momentos, agido de formas que você agora vê como problemáticas. É um fardo pesado de carregar. Você pode olhar para trás e ver momentos em que foi cruel, momentos em que repetiu os padrões dela, momentos em que feriu outras pessoas porque era tudo o que conhecia. Isso é devastador. Perceber que você não foi apenas vítima, que também, de alguma forma, perpetuou o ciclo. É uma constatação amarga. Vergonha por ser filho de uma mãe assim, por ter essa história e por ainda, em algum nível, querer o amor dela. A vergonha diz que você é defeituoso, que deveria ter sido capaz de escapar, que pessoas normais não têm mães assim, que existe algo errado com você por ter vindo dela. É uma voz cruel e implacável. Jung entendia a vergonha como uma das emoções mais tóxicas. Ela não motiva a mudança. Ela paralisa. Ela esconde. Ela impede a cura. É um veneno para a alma. Trabalhar a vergonha requer trazê-la à luz, compartilhar com alguém seguro, perceber que não está sozinho, que milhões de pessoas têm histórias similares. É encontrar a cura na conexão. Essas emoções podem ser esmagadoras e podem sabotar o processo de cura se não forem trabalhadas. É preciso enfrentá-las de frente. O quinto perigo é o impulso de salvar outros. A síndrome do Salvador. Muitos filhos, depois de ver a verdade, sentem uma urgência de alertar outros. Irmãos que ainda não viram. O pai que continua manipulado. Qualquer pessoa que possa ser vítima. É compreensível. Você passou anos no escuro. Agora que vê, quer que todos vejam também. Quer proteger quem ainda está preso na dinâmica. É um desejo nobre. Esse impulso vem de um lugar bom, mas pode ser destrutivo. Primeiro, porque nem todo mundo está pronto para ver. Forçar alguém a confrontar uma verdade para a qual não está preparado pode ser traumático. É preciso respeitar o tempo de cada um. Segundo, porque você ainda está no meio do seu próprio processo. Tentar salvar os outros enquanto você mesmo está se afogando simplesmente não funciona. Terceiro, porque pode ser uma forma de evitar seu próprio trabalho interno. É mais fácil focar nos outros do que sentir sua própria dor. Agora, deixe eu te dar algumas ferramentas para navegar esse processo. A primeira ferramenta é o suporte profissional. Esse não é um processo para fazer sozinho. Você precisa de um terapeuta que entenda trauma de infância, que entenda o narcisismo, que possa te ajudar a processar, sem se perder. Carl Jung sempre enfatizou a importância do terapeuta nesse processo. Alguém que possa testemunhar, que possa validar, que possa servir como âncora, enquanto todo o resto está em caos. Não qualquer terapeuta. Muitos não entendem a dinâmica de mães narcisistas. Podem até invalidar sua experiência. Podem dizer que você está exagerando, que sua mãe fez o melhor que podia, que você deveria perdoar e seguir em frente. Esse tipo de terapeuta pode causar mais dano do que ajuda. Você precisa de alguém especializado. Alguém que entenda que o que você viveu foi real, que suas reações são normais, que o processo de cura leva tempo. Se não puder pagar terapia individual, existem grupos de apoio, presenciais ou online. Estar com pessoas que passaram pelo mesmo é extremamente validador. Ver que você não está sozinho, que outros entendem, ou que sua experiência faz sentido. A segunda ferramenta é a validação externa.
Depois de anos de gaslighting, você precisa de validação. Alguém que confirme que o que você viu é real, que sua percepção está correta, que você não está louco. Isso pode vir do terapeuta, de um irmão que também vê, de um amigo próximo, de uma comunidade de pessoas com experiências similares. Não é fraqueza precisar de validação. É uma necessidade legítima. Depois de anos tendo sua realidade negada, a terceira ferramenta é o ritmo. Você não precisa processar tudo de uma vez. Na verdade, não consegue. Tentar forçar o processo leva à sobrecarga. Dê permissão para ir devagar, para ter dias em que você não pensa nisso, para alternar entre confrontar a verdade e descansar dela. Carl Jung falava sobre o processo de enantiodromia. Quando algo vai longe demais numa direção, automaticamente reverte para a oposta. Se você forçar demais a confrontação, vai acabar em negação novamente. A quarta ferramenta é o cuidado com o corpo. Trauma de infância está armazenado no corpo. O processo de desvelar a verdade frequentemente desencadeia sintomas físicos, tensão, insônia, problemas digestivos, dores sem causa médica. Cuide do corpo durante esse processo. Sono, alimentação, movimento. Não é autoindulgência, é necessidade. Práticas somáticas podem ajudar. Yoga, meditação, exercícios de respiração. Qualquer coisa que te reconecte com o corpo, de forma segura. A quinta ferramenta é a escrita. Escrever pode ser extremamente terapêutico nesse processo. Não para publicar ou mostrar para alguém. Para processar. Escreva suas memórias, conforme elas retornam. Escreva sua raiva. Escreva seu luto. Escreva as cartas que nunca vai enviar. O ato de colocar em palavras ajuda a organizar o caos interno. Torna concreto o que parece avassalador. A sexta ferramenta é o estabelecimento de limites. Durante esse processo, você provavelmente vai precisar de distância da sua mãe. Talvez temporariamente. Talvez permanentemente. Isso não é crueldade. É autopreservação. Você não consegue processar o trauma, enquanto continua sendo traumatizado. Carl Jung falava sobre a necessidade de separação psíquica dos pais, como parte do processo de individuação. Essa separação não precisa ser física, mas precisa ser real. Para muitos filhos de mães narcisistas, a separação física é necessária, pelo menos por um tempo. A presença dela continuamente reativa os padrões antigos. Continuamente te coloca no estado de alerta máximo. Continuamente te impede de acessar seu verdadeiro eu. Os limites podem variar. Contato mínimo, contato nulo, contato apenas em situações específicas com regras claras. Algumas pessoas conseguem manter contato limitado. Após o processo de cura, outras descobrem que contato nulo é a única opção que funciona. Não existe resposta certa universal. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra. O importante é que os limites sirvam à sua cura, não à sua vingança. Limites não são punição, são proteção. Se seus limites vêm de raiva, eles provavelmente vão mudar quando a raiva passar. Se vêm de autocuidado, tendem a ser mais estáveis. Agora, deixa eu te falar sobre algo que Carl Jung observou. O processo de desvelar a verdade sobre a mãe narcisista frequentemente desperta a própria escuridão da cria. Isso é algo que muitas pessoas não esperam. Elas pensam que desvelar a verdade vai ser libertador.
e é. Mas também é perturbador, de formas inesperadas. Durante anos, você reprimiu partes de si mesmo para sobreviver. Raiva, necessidades, aspectos da personalidade que a mãe não aceitava. Você enterrou tudo que poderia causar conflito, tudo que ela não aprovava, tudo que poderia ameaçar o frágil equilíbrio do relacionamento. Essa repressão tinha um propósito. Te manteve seguro, te permitiu sobreviver numa situação impossível, mas também criou uma escuridão enorme. Quando a mãe cai do pedestal, essas partes reprimidas querem emergir, e algumas delas podem ser assustadoras. Você pode descobrir uma raiva que parece sem fundo, uma capacidade de manipulação que aprendeu observando, uma frieza que desenvolveu. E como proteção, pensamentos que te chocam. Isso não significa que você é narcisista. Significa que você tem uma escuridão. Todo mundo tem. O trabalho é integrar essa escuridão. Não reprimir de novo. Não agir cegamente. Integrar conscientemente. Carl Jung dizia que aquilo que não trazemos à consciência aparece em nossa vida como destino. Se você não trabalhar sua própria escuridão, vai repeti-la. Vai se tornar, em alguns aspectos, aquilo que mais teme. A integração da escuridão é parte essencial do processo de cura. Agora, deixa eu te contar sobre algo que muitas pessoas experimentam nesse processo: o fenômeno da memória recuperada. Durante o processo de desvelar a verdade, memórias que estavam enterradas começam a voltar, coisas que você tinha esquecido completamente ou que tinha lembrado de forma diferente. Isso pode ser confuso e assustador. Você começa a questionar todas as suas memórias. O que é real? O que foi editado pela sua mente? Para ser mais tolerável, Carl Jung entendia que a memória não é um gravador. A mente distorce, edita, reprime, especialmente memórias traumáticas. Quando você começa a desvelar a verdade, algumas dessas memórias voltam em sua forma original, sem a edição, sem a minimização, e pode ser chocante. Algumas pessoas têm memórias que parecem vir do nada, imagens, sensações, fragmentos. Nem sempre faz sentido, nem sempre é uma história completa. Isso é normal. O trauma na infância, frequentemente, é armazenado de forma fragmentada, não como uma narrativa linear, mas como pedaços desconectados. O trabalho terapêutico, ele ajuda a integrar esses fragmentos, a fazer sentido do que parece caos, a criar uma narrativa coerente da sua história. Mas isso leva tempo. É importante não forçar. Não tentar lembrar mais do que vem naturalmente. Não preencher lacunas com suposições. A verdade emerge no seu próprio ritmo. Confie no processo. Agora, uma última reflexão. Encarar a verdade sobre sua mãe narcisista é um dos processos mais dolorosos que existe. Não existe atalho. Não existe forma de pular as fases. Não existe como evitar a dor. Mas do outro lado, existe liberdade. Liberdade de uma narrativa que nunca foi sua. Liberdade de papéis que você nunca escolheu. Liberdade de uma dinâmica que te manteve preso por décadas. Liberdade de finalmente conhecer quem você realmente é. Não quem ela disse que você era. Não quem você precisou fingir ser para sobreviver. Quem você é de verdade. No núcleo mais profundo do seu ser, o processo é perigoso porque transforma tudo. E transformação sempre envolve morte. Morte da pessoa que você era. Morte da relação que você pensava ter. Morte de ilusões que te protegeram. Mas sem essa morte,
Não existe renascimento. E o renascimento é real. Eu sei que parece impossível quando você está no meio da dor. Parece que a dor nunca vai acabar. Parece que você nunca vai se sentir inteiro. Mas vai. Pessoas que passaram por esse processo descrevem uma mudança profunda. Uma sensação de finalmente estar em casa dentro de si mesmas. Uma paz que nunca conheceram antes. Carl Jung acreditava profundamente na capacidade da psique de se curar, de transformar até as feridas mais profundas em sabedoria, de usar a dor como combustível para a individuação. Se você está no meio desse processo, saiba que não está sozinho. Milhões de pessoas passaram pelo mesmo e sobreviveram. E encontraram do outro lado uma vida mais autêntica do que jamais imaginaram possível. Você também pode encontrar essa vida. Você merece essa vida. E cada passo que você dá nesse processo, por mais doloroso que seja, te aproxima dela. O desvelar da ilusão é perigoso, mas vale cada segundo de dor. Até o próximo vídeo. E lembra, ver a verdade é perigoso. Mas não ver é mais perigoso ainda, porque você continua vivendo uma mentira, continua repetindo padrões que não entende, continua sendo controlado por algo que não consegue nomear. A verdade dói, mas a verdade também liberta. Escolha a liberdade, escolha a verdade, escolha você. E se você está apenas começando esse processo, deixa eu te dizer algo importante. Vai piorar antes de melhorar. Isso não é pessimismo, é realismo. Quando você começa a ver a verdade, você abre uma caixa que estava fechada por uma razão. O que está dentro é doloroso. Os primeiros meses podem ser os mais difíceis da sua vida. Você pode questionar se valeu a pena. Se não era melhor ter continuado na ilusão. Se o preço da verdade é alto demais. Nesses momentos, lembre-se que a dor é temporária. Que do outro lado existe algo melhor. Que milhões de pessoas passaram por esse mesmo processo e encontraram, eventualmente, paz. Não desista no meio. O meio é o pior lugar. Você já destruiu a ilusão, mas ainda não construiu nada no lugar. É um vazio aterrorizante, mas é temporário. Se você continuar, vai encontrar terra firme, vai construir uma vida baseada em verdade, vai se conhecer de formas que nunca imaginou possíveis. Carl Jung dedicou sua vida a entender esse processo, a ajudar pessoas a atravessá-lo. Ele sabia que era doloroso, mas também sabia que era necessário, porque a alternativa é viver uma mentira e nunca conhecer quem você realmente é, e passar a vida reagindo a um trauma que você não consegue nomear. Você merece mais do que isso. Você merece a verdade. Você merece se conhecer. Você merece uma vida livre das correntes invisíveis que te prenderam por tanto tempo. Até o próximo vídeo.